E se eu dissesse que existe uma prática milenar que pode renovar suas células, melhorar sua saúde do coração e até ajudar seu corpo a se proteger contra doenças graves, tudo isso sem precisar de nenhum medicamento? Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas e se você descobrir que seu próprio corpo já tem esse poder de cura dentro de si, esperando apenas para ser ativado? Nos últimos anos, cientistas ao redor do mundo têm estudado intensamente uma prática que nossos ancestrais faziam naturalmente, mas que muitos de nós esquecemos: o jejum. Não estamos falando daquele jejum forçado por falta de comida, mas sim de uma pausa estratégica na alimentação que pode trazer benefícios impressionantes para pessoas da nossa geração. Estudos recentes mostram que essa prática pode reduzir a pressão arterial em até 10%, diminuir o colesterol ruim, melhorar os níveis de açúcar no sangue e até ajudar o corpo a eliminar células que não estão funcionando bem. Para quem tem mais de 55 anos, essas mudanças podem significar mais energia, melhor qualidade de vida e uma chance real de prevenir problemas de saúde que muitos consideram inevitáveis com a idade. Mas você deve estar se perguntando: como exatamente funciona o jejum? Por que algumas pessoas da nossa idade conseguem resultados tão positivos com essa prática? Existe algum risco que precisamos conhecer antes de começar? E o mais importante, qual é a forma mais segura de fazer isso? Especialmente para quem já passou dos 50 e pode estar tomando medicamentos regulares. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou explicar tudo isso de forma clara e simples. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sobre saúde e bem-estar. Nos diga nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraríamos conhecer melhor nossa comunidade. Vamos entender primeiro o que acontece dentro do nosso corpo quando paramos de comer por algumas horas. Pense no seu corpo como uma casa que tem dois tipos de energia: a energia rápida, que vem dos alimentos que acabamos de comer, e a energia guardada, que fica armazenada como se fosse uma reserva para tempos difíceis. Quando você come regularmente, seu corpo sempre usa a energia rápida e nunca precisa usar a reserva. É como ter uma conta bancária onde você só usa o dinheiro que entra, mas nunca toca na poupança. Com o jejum, você dá uma chance para o corpo usar essa reserva. E é aí que a mágica acontece. Nas primeiras 12 a 24 horas sem comer, o corpo começa a queimar os açúcares guardados no fígado. Depois desse período, algo muito interessante acontece. O corpo entra em um estado chamado cetose, que é quando ele começa a transformar a gordura acumulada em uma energia muito mais limpa e eficiente. É como trocar um carro velho por um carro novo, mais econômico e que polui menos. Essa energia especial, produzida pela gordura, não só alimenta seus músculos e órgãos, mas também dá mais clareza para o cérebro, melhora o humor e elimina aquela sensação de fome constante. E tem mais. Depois de 2 ou 3 dias, o corpo ativa um processo de limpeza profunda chamado autofagia, descoberto por um cientista japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. Nesse processo, o corpo identifica células velhas, proteínas danificadas e até células que podem se tornar problemas no futuro, e as recicla para criar células novas e saudáveis. É como se o corpo fizesse uma faxina completa na casa, jogando fora o que não presta e aproveitando o que ainda é bom. Agora vou compartilhar com você as principais transformações que acontecem durante um jejum de 3 dias. Preste muita atenção em cada uma delas, porque essas mudanças podem fazer toda a diferença na sua saúde, especialmente nesta fase da vida. Transformação número 1. A renovação do coração. Durante as primeiras 24 horas de jejum, seu coração muda o tipo de combustível que usa. Em vez de depender da glicose, ele passa a queimar gordura de forma mais eficiente. É como um motor que sai da gasolina comum
e passa a usar gasolina premium. Trabalha melhor, com menos esforço e menos resíduos. Estudos com pacientes cardíacos mostram que o jejum supervisionado melhora a força de bombeamento do coração, deixando o músculo mais forte e resistente. A pressão arterial também começa a cair naturalmente, sem aumento de medicação. Para quem tem mais de 55 anos, isso é essencial, já que o coração acumulou décadas de trabalho. Essa redução acontece porque a insulina cai. Os rins eliminam excesso de sal e água, e a pressão nas artérias diminui, como tirar peso de uma mochila carregada há anos. Transformação número 2. A limpeza das artérias. Com a queda da insulina, o corpo deixa de armazenar gordura e começa a queimar principalmente a gordura perigosa, que se acumula ao redor dos órgãos e dentro das artérias. Pense nas artérias como canos. Com o tempo, eles se entopem. O jejum ajuda a limpar esses caminhos. Pesquisas indicam redução de 15 a 20% do colesterol ruim, enquanto o colesterol bom pode aumentar levemente. Essa combinação reduz o risco de infarto e derrame. Para pessoas que já têm algum acúmulo nas artérias, essa limpeza natural melhora a circulação sem procedimentos invasivos, sempre com acompanhamento médico, especialmente para quem usa remédios cardíacos ou para colesterol. Transformação número 3. O controle do açúcar no sangue. Essa é uma das mudanças mais importantes para quem tem diabetes tipo 2 ou resistência à insulina, comuns após os 50 anos. Durante o jejum, a insulina cai e o pâncreas finalmente descansa, como um funcionário sobrecarregado que entra em férias. Com isso, as células voltam a responder melhor à insulina. Estudos mostram melhora de 20 a 40% na sensibilidade, permitindo controlar o açúcar no sangue com menos esforço. Em muitos casos, há redução de medicamentos, sempre com supervisão médica. Os picos de glicose diminuem, a energia se torna mais estável e aquela vontade intensa por doces à tarde praticamente desaparece. Transformação número 4. A autofagia, ou limpeza celular profunda. Entre o segundo e o terceiro dia de jejum, acontece algo extraordinário dentro do seu corpo. Ativa-se um mecanismo chamado autofagia, palavra que vem do grego e significa literalmente comer a si mesmo. Antes que você se assuste, deixe-me explicar. Esse não é um processo ruim, muito pelo contrário. É o sistema de reciclagem natural do corpo. Imagine que suas células são como pequenas fábricas que trabalham sem parar. Com o tempo, máquinas quebram, peças ficam velhas e surgem defeitos de fabricação. A autofagia é o processo onde o corpo identifica essas partes defeituosas e as desmonta, aproveitando as peças boas para construir coisas novas. Durante esse processo, o sistema de defesa do corpo fica especialmente bom em encontrar células que não estão funcionando direito, incluindo células que podem se tornar cancerosas no futuro. O cientista japonês Yoshinori Ohsumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir exatamente como esse processo funciona. Ele mostrou que a autofagia é essencial para manter o corpo jovem e saudável. Para quem tem mais de 55 anos, esse processo de renovação é ainda mais valioso, porque nossas células acumulam mais danos ao longo dos anos. É como fazer uma revisão completa no carro depois de muitos anos de uso, trocando as peças gastas e limpando o que estava sujo. Transformação número 5. A proteção contra doenças graves. Durante o jejum, especialmente após 48 horas, o ambiente interno do corpo muda completamente. Os níveis baixos de insulina e glicose criam condições que são desfavoráveis para o crescimento de células problemáticas. Pense nisso como deixar a casa menos confortável para visitantes indesejados. Pesquisas mostram que células cancerosas, em estágio inicial, precisam de muito açúcar e insulina para crescer e se multiplicar. Quando esses recursos ficam escassos durante o jejum,
Essas células têm dificuldade para sobreviver, enquanto as células normais e saudáveis conseguem se adaptar sem problemas. Isso não significa que o jejum cura câncer, mas indica que pode ser uma ferramenta preventiva poderosa. Estudos também mostram redução nos marcadores de inflamação crônica, aquela inflamação silenciosa que está por trás de muitas doenças da idade, como artrite, problemas cardíacos e até perda de memória. Para pessoas da nossa geração, reduzir a inflamação é fundamental para envelhecer com qualidade de vida e prevenir doenças que muitos consideram normais com a idade. Transformação número 6. A perda de peso inteligente. Durante um jejum de 3 dias, é comum perder entre 3 e 5 quilos, mas é importante entender que nem tudo é gordura. Nos primeiros dias, boa parte da perda é água e açúcar armazenado. Mas a partir do segundo dia, o corpo começa a queimar gordura de verdade, especialmente aquela gordura visceral que fica ao redor dos órgãos e é a mais perigosa para a saúde. Essa gordura visceral não é apenas um problema estético. Ela produz substâncias inflamatórias que aumentam o risco de diabetes, pressão alta e problemas no coração. O jejum é particularmente eficaz em reduzir esse tipo de gordura. Pesquisas com mais de 500 pessoas mostraram perda média de 5 a 8 quilos de gordura visceral após protocolos de jejum supervisionados. Mas o mais interessante é que, ao contrário de dietas restritivas que fazem você perder músculo junto com a gordura, o jejum bem feito preserva a massa muscular. Isso acontece porque o corpo aumenta a produção de hormônio do crescimento durante o jejum, que protege os músculos e estimula a queima de gordura. Para pessoas com mais de 55 anos, manter os músculos é essencial para a independência, força e qualidade de vida. Então essa é uma grande vantagem do jejum sobre outras formas de emagrecimento. Transformação número 7. A clareza mental e energia estável. Muitas pessoas que fazem jejum relatam uma das mudanças mais surpreendentes. A mente fica mais clara, focada e alerta. Isso acontece porque as cetonas, aquele combustível especial produzido pela queima de gordura, são extremamente eficientes para o cérebro. É como se você trocasse pilhas fracas por pilhas novas. O cérebro funciona melhor, os pensamentos ficam mais rápidos, e aquela névoa mental que muitos experimentam após as refeições simplesmente desaparece. Além disso, a energia do dia não tem mais aqueles altos e baixos. Sem os picos e quedas de açúcar no sangue, você mantém um nível de energia constante do começo ao fim do dia. Para pessoas da nossa idade, que podem estar começando a notar pequenos esquecimentos ou dificuldade de concentração, essa melhora na função cerebral pode ser muito bem-vinda. Estudos sugerem que as cetonas podem até ter efeitos protetores contra doenças degenerativas do cérebro, como o Alzheimer. É como dar um upgrade no computador, fazendo ele funcionar mais rápido e melhor. Agora que você entendeu todas essas transformações impressionantes, é muito importante saber exatamente como fazer o jejum de forma segura e eficaz. Vou explicar passo a passo, de maneira prática e clara. Primeiro, o jejum prolongado de 3 dias não é algo que você deve simplesmente começar a fazer sem preparo. Seu corpo precisa de uma adaptação gradual. Comece com um jejum mais curto, de 12 horas, durante 3 dias. Isso significa que se você jantar às 8 da noite, só vai comer novamente às 8 da manhã do dia seguinte. Isso é mais fácil do que parece, porque você estará dormindo durante a maior parte desse período. Após 3 dias fazendo isso com facilidade, aumente para 14 horas nos próximos 4 a 7 dias. Jante às 8 da noite e tome o café da manhã só às 10 da manhã. Quando você conseguir fazer isso confortavelmente, passe para 16 horas, que é o famoso jejum intermitente. Nesse estágio, você come toda a sua comida em uma janela de 8 horas, por exemplo, do meio-dia às 8 da noite, ou das 10 da manhã às 6 da tarde.
Escolha o horário que melhor se encaixa na sua rotina. O segredo é que durante as 16 horas de jejum, a autofagia já começa a acontecer e você consegue 70 a 80% dos benefícios do jejum prolongado, mas sem os riscos e sem precisar de supervisão médica constante. Durante o período de jejum, é fundamental manter-se bem hidratado. Beba de 2 a 3 litros de água ao longo do dia. Você também pode consumir café preto sem açúcar, até 2 xícaras por dia, chá verde, até 3 xícaras, e outras infusões como chá de canela ou cúrcuma. Essas bebidas não quebram o jejum e ainda ajudam a potencializar os benefícios. Água com meio limão espremido, sem a polpa, também é permitida e ajuda na hidratação. Algumas pessoas gostam de tomar caldo de legumes caseiro, feito apenas com vegetais e água, sem óleo ou sal, especialmente nos primeiros dias, para ajudar na adaptação. O importante é não consumir nada que tenha calorias significativas, proteínas ou carboidratos, porque isso interromperia o estado de jejum. Quando for a hora de voltar a comer, e isso é crucial, não coma qualquer coisa. Quebre o jejum com alimentos leves e nutritivos. Comece com vegetais crus ou cozidos no vapor. Depois adicione uma proteína de qualidade como ovos mexidos ou peixe grelhado. E inclua gorduras saudáveis como abacate, um punhado de amêndoas ou nozes, ou azeite extra virgem. Evite completamente alimentos ultraprocessados, pizza, pães, massas e principalmente doces ou refrigerantes. Esses alimentos vão anular todos os benefícios que você conquistou com tanto esforço. Seu estômago estará sensível após o jejum. Então, coma devagar, mastigue bem e não exagere na quantidade. É melhor fazer uma refeição menor e, se necessário, comer novamente daqui a 2 ou 3 horas. Agora preciso falar sobre algo muito importante: os riscos e contraindicações. O jejum prolongado de 3 dias não é para todo mundo, e existem situações em que ele pode ser perigoso. Após o 3º dia de jejum, aumentam significativamente os riscos de deficiência de minerais essenciais, como sódio, potássio e magnésio. Esses minerais são fundamentais para o funcionamento do coração, e a falta deles pode causar arritmias cardíacas, que são batimentos irregulares do coração, podendo levar a desmaios ou situações mais graves. Pessoas que têm diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 e usam insulina ou medicamentos para baixar o açúcar no sangue não devem fazer jejum prolongado sem acompanhamento médico rigoroso, porque o risco de hipoglicemia, que é quando o açúcar cai demais, é muito alto e pode ser fatal. Se você tem problemas cardíacos como arritmias importantes, insuficiência cardíaca ou teve um infarto recentemente, não faça jejum prolongado. Se sua pressão arterial está muito alta e descontrolada, também não é seguro. Mulheres grávidas ou que estão amamentando nunca devem fazer jejum. Pessoas com histórico de transtornos alimentares, como anorexia ou bulimia, também devem evitar, porque o jejum pode reativar padrões prejudiciais. Se você toma medicamentos que precisam ser consumidos com alimentos, terá que ajustar isso com seu médico antes de considerar o jejum. Simpoejamai, a alternativa mais segura, sustentável e que pode ser feita por muito mais pessoas é o jejum intermitente de 16 horas. Essa prática oferece a maioria dos benefícios sem exigir supervisão médica constante. Pode ser mantida a longo prazo e se encaixa facilmente na rotina da maioria das pessoas. Este conteúdo tem o objetivo de informar e educá-lo sobre o jejum, mas não substitui a orientação do seu médico. Nunca altere ou interrompa um tratamento sem acompanhamento profissional. Use essas informações para ter conversas mais produtivas com seu médico, fazendo as perguntas certas e entendendo melhor como seu corpo funciona.
O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar sua saúde, mas precisa ser feito da forma certa e no momento certo. Estudos publicados em revistas médicas importantes mostram que pessoas com síndrome metabólica, obesidade e resistência à insulina que praticaram jejum intermitente sob orientação profissional tiveram melhoras impressionantes na saúde. Não estamos falando de moda passageira, mas de ciência sólida que está ao alcance de todos nós. Se você gostou dessas informações, deixe seu like no vídeo e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar desse conhecimento. Sintinkit, Putifenquaz. Sua opinião é muito importante para nós. Então, deixe um comentário contando se você já praticou algum tipo de jejum e quais foram seus resultados. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo mais conteúdo como este. Cuide bem da sua saúde e até o próximo vídeo.